Olá, estamos ao vivo agora. Vou conversar com vocês ainda sobre mudança, sobre a sincronia que tem que haver entre a pessoa que está no comando executivo e os gestores das áreas, ou seja, os gerentes, os coordenadores ou supervisores, aí depende da estrutura da empresa, eles têm que ter uma relação mesmo de parceria com o seu diretor, né, com o executivo da área. Por quê? Porque se esse executivo cresce, é mais lógico que ele passe, né, o gestor aí passe a ocupar o lugar que o diretor, o executivo está deixando. Então, é natural, é o senso comum que se existir essa parceria, ele, né, o executivo, o diretor, vai estar aí nomeando e indicando o seu profissional de nível gerencial para a oportunidade que está surgindo aí na área com o deslocamento dele para um outro desafio. E muitas vezes é isso que acontece naturalmente, né? Então, se a gente olhar nas organizações de modo geral e nas organizações onde eu trabalhei, isso foi muito natural, né? Do diretor que está saindo participar da decisão de quem vai estar substituindo ele na posição que ele ocupava antes. Não sei se vocês já tiveram isso, já viram isso acontecer nas empresas, por isso que não podemos ter, né, um relacionamento enquanto gerentes, né, a gente não pode ter um relacionamento de competição com o executivo, né, com a pessoa que está ocupando ali a posição de diretoria, porque senão a gente não vai ter a oportunidade de ser o indicado para oportunidades que surjam da própria, né, na própria diretoria ou em outras que surjam na empresa, outros movimentos que podem surgir que são interessantes para a carreira, porque a carreira não é uma ascensão, né, de uma linha reta aqui na ascensão, ela tem aí movimentos laterais, né, tem curvas, e então é natural que se estabeleça essa parceria. E eu quero falar muito da parceria que você testa no dia a dia, né, e principalmente nos processos de mudança, que tem que estar muito alinhado, muito azeitado o papel de cada um para que o processo de mudança dê certo, e aí é bom para a empresa e você tem um efeito cascata, é bom para todo mundo, né? Então, para o executivo também é muito bom que o processo dê certo, porque o sucesso aí da equipe, o sucesso dos seus colaboradores é o sucesso do executivo. É assim que a gente tem que pensar, né? O gerente tem que olhar para a sua equipe, o sucesso da sua equipe é o sucesso do gerente, o sucesso do gerente com a sua equipe é o sucesso daquele diretor e assim por diante. Vou falar agora de um processo de mudança que a gente conduziu, que foi um processo de mudança muito bacana e que a gente tinha, né? Eu vou falar de uma área que realmente era uma área muito grande, então eu tinha lá a posição do nível de diretoria, tinha o gestor da área, os coordenadores e, obviamente, os supervisores. E como foi importante que cada um tivesse, assim, o seu papel, a sua responsabilidade para fazer o processo de mudança funcionar. Então, eu vou começar falando qual era o problema que a gente tinha. A gente tinha essa unidade muito grande funcionando num dos prédios, né, da empresa, numa área, numa metragem quadrada que não permitia mais o crescimento, né? Então a estrutura estava bem apertada ali e a empresa
graças a Deus, estava crescendo muito, então a entrada de novos clientes estava exigindo, demandando mesmo que a gente tivesse um conjunto de colaboradores maior, o que não era possível naquela área. Então, alguns problemas. Tinha limitação de espaço físico, e limitação de espaço físico é um problemão. A gente tinha limitação tecnológica, porque naquela configuração, naquele prédio especificamente, não havia possibilidade da gente conseguir adotar uma nova tecnologia que estava disponível, mas a gente não conseguiria implantar ali naquele prédio. E também tinha um problema de infraestrutura de energia. O prédio não daria conta de mais PAs, de pontos de atendimento ali, então a gente tinha só limitação. A gente ia ser parte do problema no crescimento da empresa. A empresa, né, estava muito preocupada com isso, porque estava crescendo, estava lá com outras questões relevantes, então a gente teria que chamar a atenção da empresa para essa limitação física que a gente vivia, por um lado. Então, o meu problema era conseguir, né, dentro aí dessa lógica, era conseguir o apoio da empresa para fazer um investimento e, obviamente, estar levando esse conjunto de colaboradores para um outro local onde fosse viável o crescimento, onde fosse viável essa questão energética e aonde a gente pudesse implementar essa nova solução tecnológica que ia ser um grande avanço para a gente. Como tudo na vida, né, nós fomos buscar aí antes, né, conversamos com outras áreas, a área administrativa, para onde que a gente poderia ir e tal, e chegamos aí num outro prédio, numa outra localização. Obviamente, a primeira localização limitada era no centro da cidade, facílimo acesso, né, todos os tipos, né, de acesso, era realmente um ponto maravilhoso. O outro prédio já era num bairro, já era numa condição que não era tão boa em termos de transporte, apesar de ser mais próximo da moradia de muitos dos colaboradores que trabalhavam ali. Então, tinha esse ponto positivo, mas em termos de transporte era muito mais limitado, né? Não tinha metrô, por exemplo, o local em si não era um local que oferecia todas as comodidades que o centro da cidade oferecia para os colaboradores. Então, se tivesse uma necessidade de uma compra aqui, uma compra ali, era mais difícil do que era no centro, que no centro tem tudo e muita, né? Tem muita oferta. Então, tínhamos algumas questões aí. Era viável, beleza, mas tinha algumas situações que para os colaboradores poderiam não ser tão boas. E, além disso, né, a empresa ia ter que fazer um investimento na mudança, investimento em compra de mobiliário, investimento na adoção dessa nova tecnologia, em novos equipamentos, porque é óbvio que esse novo sistema que a gente ia poder finalmente implementar ia demandar aí mais, né, hardware para dar conta disso, íamos ter que fazer aí os investimentos para a questão da parte elétrica, a empresa ia ter que fazer um investimento. E a gente ia ter que ter a parceria dos colaboradores nesse processo de mudança, porque, mais uma vez, a gente ia fazer uma mudança com a operação funcionando. Não podia chegar e falar, gente, hoje e amanhã estaremos de mudança, não vamos atender ninguém, não vai funcionar. Então, vocês fiquem aí, se tiver algum problema, finge que não tem. Vai resolver de outra forma, porque a gente está fechado aqui para mudança.
não podia. A gente ia ter que continuar ali num ritmo, ia ter que escolher uma data onde a sazonalidade nos ajudasse, então exigiu muito planejamento e óbvio que nós, lideranças, participamos juntos desse processo de planejamento, porque a gente entendeu que era melhor para todos, apesar do fator de localização, que não era uma coisa boa. E não vamos nos esquecer que ninguém gosta de mudança física, né? Assim, nem quando é daqui para outra esquina ali, é sempre um fator aí ruim, né? Mudança. Vai ter que arrumar, depois vai ter que guardar tudo, depois tirar tudo, guardar tudo de novo. Então, sempre envolve aí um desgaste, né, no processo. E tínhamos aí muitas etapas a serem vencidas. A primeira etapa era conseguir o de acordo da empresa. Então, eu tive que montar, né, todo um planejamento de como eu ia convencer a empresa de que não só ia ser uma mudança boa, no sentido... Desculpa. No sentido de tudo que podia melhorar, mas da viabilidade financeira aí para a empresa, porque a gente ia garantir o melhor atendimento para o cliente. Então, eu tinha lá todo o meu raciocínio de convencimento. E graças a Deus, eu consegui o de acordo. Até porque tudo na vida, né? Parece que tem um momento que tem uma conspiração. O local que a gente ocupava estava sendo cogitado lá no centro, estava sendo cogitado para uma área que também precisava de ampliação, justamente por causa do aumento do número de clientes. Então, existem interessados pela área que a gente vai deixar. Isso é uma coisa que já leva a empresa a entender e aceitar a mudança, né? Havia um crescimento e esse crescimento estava fomentando não só naquela área, mas em outras áreas a necessidade de adaptações. Maravilha, conseguimos o de acordo. Aí agora era conseguir o apoio dos colaboradores, poder contar com os colaboradores que essa mudança ia transcorrer sem problemas. E é claro, né, que foi um processo de mudança ao longo de um tempo. Não foi uma mudança assim, beleza, foi aprovada, amanhã a gente muda. Não, aí começou a obra, teve que fazer a obra, aí sempre tem um monte de intercorrências, e a gente teve assim, a felicidade de conseguir apoio das empresas fornecedoras, de realmente ajeitar toda a parte da infraestrutura lá da área para atender a nossa demanda. A gente tinha na equipe um profissional que estava estudando a nova tecnologia, como é que ia ser a adaptação, como é que ia ser receber aquele aumento considerável de colaboradores ali acessando, né, aquele sistema que ia rodar. Isso também foi muito bom, porque na localização antiga ficou o sistema anterior e na nova o novo, então não precisou desligar lá e ligar aqui. A gente estava já testando ao longo do processo aí de mudança, já estava com um novo sistema lá rodando, um novo hardware também, e testando para que quando chegassem as pessoas, elas se adaptassem rapidamente a toda aquela nova configuração. Então, o que foi muito bacana foi a participação de cada um deles para fazer o processo funcionar direito e os colaboradores aceitarem bem a mudança e essa mudança acontecer sem nenhuma intercorrência, que foi o resultado final. Então, o gerente tinha
uma participação fundamental, porque ele era a ponte mesmo entre as necessidades da empresa, entre as demandas, né? Ele traduzia algumas demandas que eu mesma estava fazendo para ele nesse sentido, então ele conduziu muito bem com os colaboradores, ele foi um maestro ali, ele cuidou da parte tecnológica, mas também cuidou de fazer com que coordenadores e supervisores cuidassem da equipe. Ele lidou com o profissional que ia cuidar da parte tecnológica e foi também a ponte com a parte toda de infraestrutura, de funcionamento, para garantir que quando todos chegassem, tudo funcionasse brilhantemente. E toda essa equipe de lideranças participou de um novo formato, né? Então a gente maximizou aí o investimento da empresa, criando juntos o melhor formato para receber esses profissionais, né? Criando aí locais diferenciados em termos de conforto, de bem-estar para os colaboradores. Então, como eu já disse, no final o que aconteceu foi que todos os colaboradores que aceitaram a proposta, a gente teve menos do que 1% do total de colaboradores pedindo para sair, né, pedindo para ser desligados por causa da mudança. Então foi, na verdade, não chegou a 0,5% de colaboradores pedindo para não continuar. Né? Todos quiseram, todos aceitaram, os supervisores fizeram um trabalho de ombro a ombro incrível, levando os colaboradores durante a obra, para visitar a obra, para conhecer o espaço, isso mostrando para eles que eles estavam participando ativamente do processo, eles faziam parte. Eu acho que isso, né, de você incluir as pessoas ao longo do processo, elas irem entendendo a mudança, entendendo o que estava acontecendo, com explanações sobre as dificuldades de infraestrutura, como é que a gente estava vencendo essas dificuldades, a questão da nova tecnologia, os relatórios que a gente ia ter acesso, que a gente não tinha antes. Ou seja, os colaboradores realmente fizeram parte ali do processo, e cada liderança, né, tinha um papel fundamental para conseguir que o todo ficasse bem, o todo fizesse a diferença. Então, foi um processo de mudança que nos deixou muito, muito felizes e que foi muito recompensador. Mas, como eu disse, uma das partes mais complexas, né, foi conseguir o aval da empresa, e realmente a gente tem que estar muito bem preparado. E nesse caso, né, o papel do gerente é fundamental. Por que eu estou batendo nessa tecla? Né? Porque eu estou falando que eu quero ajudar mulheres a chegar na posição executiva. E são mulheres que muitas vezes estão lá na posição de gerente e que nem estão vendo o quanto que o trabalho delas é fundamental, é básico para o sucesso aí de uma empreitada que está sendo levada aí pelo nível executivo, pela diretoria. E também a oportunidade que se tem, né, quando a gente está no nível gerencial, de ver o diretor, de ver o executivo tomando a frente de um projeto e colocando, né, o projeto no ar. Eu acho que existem conceitos muito modernos hoje, né, lifelong learning, life-wide learning, e cada vez mais a gente tem esses dois conceitos têm que fazer parte do nosso dia a dia, né, como profissionais. Então, o lifelong learning é entender que todo dia a gente aprende alguma coisa, a gente tem aí um caminho de aprendizado. Não é porque a gente chega numa posição executiva que a gente para de aprender, pelo amor de Deus, aí que tem que aprender mais, porque os desafios são muito diferenciados e a gente tem que estar com a mente mais aberta aí para estar fazendo essas coisas diferenciadas. Mas também o life-wide learning, que quer dizer aprender
em diversas situações da vida, né? E realmente a gente aprender que cada um pode ensinar muito para a gente. Então, as iniciativas que esses líderes tiveram para envolver os colaboradores, de levar esses colaboradores, os colaboradores que se interessavam, que também eram líderes de opinião, para visitar a obra, eu nunca teria pensado nisso, e eles cuidaram, eles pensaram e eles levaram. O pensamento do técnico, do gerente, colocar o técnico já lá, né, numa sala, fechar primeiro uma obra nessa sala, que seria a sala de infraestrutura de informação, de tecnologia da informação, e esse colaborador lá já testando, já fazendo as coisas acontecerem antes da mudança também. Que decisão maravilhosa, que decisão poderosa, e isso, né, é uma decisão do nível de liderança, que muitas vezes o executivo está junto ali, mas ele nem está pensando nisso, que ele está pensando em outras questões, né, e maiores aí, cada um no seu nível aí de desafio, né, porque é sempre um desafio que precisa ser vencido, e quanto mais junto, né, esse time de liderança consegue fazer as coisas acontecerem ali mesmo, mais sinérgico, né, os resultados são melhores. Então, eu estou citando essa experiência aí de mudança que a gente teve, porque foi uma experiência de mudança muito rica, que nos deixou assim muito realizados, porque a gente também viu o colaborador depois tendo mais qualidade de vida, também tendo um dia a dia de trabalho melhor, as lideranças tendo mais informação para poder ajudar o colaborador, para poder melhorar os processos, para poder melhorar o atendimento ao cliente, porque o nosso foco era o cliente no final também, conseguir prestar um serviço ao cliente no padrão de qualidade que a gente queria, que era um padrão bem alto. A nossa meta de qualidade sempre foi muito alta. Então, toda essa realização, eu tenho certeza, só foi possível porque a gente estava num time sinérgico. E por que o time foi sinérgico, né? Porque cada um assumiu o seu papel de juntar as partes, né? Então, você, gerente, tem um papel fundamental, sim, de juntar as pessoas, né? No caso, esse gestor teve um papel fundamental de juntar ali com os coordenadores, com os supervisores, criar as oportunidades para levar os colaboradores a entrarem na conversa de uma forma produtiva, de uma forma positiva, de uma forma frutífera, né? E no final todos saíram ganhando. A empresa saiu ganhando, ela teve retorno do investimento que ela fez. Nós conseguimos finalmente ter um local adequado, uma equipe bem instalada, né? Ter as informações que a gente precisava, e o colaborador um local de trabalho com mais bem-estar, com mais conforto para eles. Mudança é sempre difícil. Quando a gente fala de uma mudança que a gente fez, né, parece que tudo funcionou assim, que era uma rodinha, mas não era. A gente tinha que discutir muito, a gente teve aí os momentos de que parecia que a coisa não ia funcionar, que não íamos conseguir dar a volta na questão da infraestrutura, né, que coisas que a gente não tem controle nenhum, né, a questão elétrica, por exemplo. Como é que nós vamos saber que tem que botar um transformador, não sei o quê? Como é que vem essa solução? E juntos a gente conseguiu aí tecer, né, essa teia aí de decisões. Eu tenho certeza que vocês devem ter aí oportunidades nas suas empresas, e que mostram, né, que um time junto, que está junto, em parceria com o nível executivo, é que faz toda a diferença, é que vai fazer realmente funcionar. E quando vocês estiverem no nível executivo, vocês devem buscar isso, buscar ter um tipo de
de relacionamento com a sua equipe, afinal o executivo é líder de líderes, ter um relacionamento com os seus gestores de tal forma que seja uma parceria e um time, né? Uma equipe de verdade, onde o resultado dessa equipe é o resultado dessa liderança e assim por diante. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, me segue lá no meu Instagram que eu tenho muito mais para vocês. Até o próximo!